nosso subtema de hoje, a segunda graça, quando o nosso apóstolo Miguel Ângelo começa, aqui na página 34, ele diz: hoje estamos vivendo a dispensação da nova aliança, do novo pacto, com o qual Deus nos leva à perfeição. É dessa perfeição que vamos tratar muito, porque só a segunda graça nos dá a condição de dizermos que somos perfeitos. Bispo, isso é soberba. Não, isso é segurança. Na carne, nunca, mas no espírito, perfeitos. Sabe por quê? Porque a carne nunca acerta, mas o espírito nunca erra, irmãos. São frases que Deus tem nos dado. Então, o apóstolo continua dizendo: é este pacto perfeito pelo qual nós fomos aperfeiçoados e selados para a redenção, que nos confere a posse de todas as promessas do Senhor. João capítulo 1, versículo 16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, o sacrifício de Cristo, e só o apóstolo João começava a ver isso aqui, é lindo, porque esse capítulo é 1 de João especifica muito bem isso. Ele diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória cheia de graça e de verdade, né? Então, João já começava a vislumbrar esse pacto maravilhoso que se cumpriria, logicamente, num segundo tempo. Por isso que ele fala graça sobre graça. E Hebreus capítulo 9, versículo 12, você pode fazer uma remissão aí no seu livro, diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Essa palavra, frase, eterna redenção, ela tanto trata de mostrar que é uma redenção de uma vez por todas, é uma questão eterna, como também ela tem que fazer você entender a eternidade. Por que eterna redenção? Porque é uma redenção para a eternidade. É uma redenção que nos religa à condição da eternidade. E quando você pensa em eternidade, você pensa: depois que eu morrer, a eternidade. Não, irmãos, é a eternidade antes dos tempos. Então você tem que dizer: ele nos religou, diga Jesus, nos religou, não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos. Por isso que não dá para a gente ficar cantando aquelas coisas aqui, lembra? Eu quero ir além, não, o véu, que não sei o que, não dá, porque não tem mais isso. Senhor, me leva à sala do trono. Não tem mais sala do trono. Nós estamos agora com Cristo em nós. Sala do trono é tabernáculo, não tem mais. Vai ficar pedindo para Deus te levar a um lugar que não tem, não existe. Vai falar: não dá, filhinho, já foi quebrado. O véu rasgou de alto a baixo, tetelestai, está consumado. Ele diz: entrou no Santo Santo, uma vez por todas, obtido o quê? Eterna redenção. Então ele estabeleceu, Jesus estabeleceu o religare, que é a religião do grego. Ele nos religou à nossa condição eterna. Então você diga: o sacrifício da cruz me religou. Agora eu vivo de eternidade a eternidade. Diga: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver, no tocante à carne que tenho agora, vivo pela fé naquele que me enviou e se entregou por mim, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Você acabou de citar Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você pode fazer aí uma remissão, que é o nome da nossa igreja. Diga: eu vivo porque Cristo vive. E se Cristo vive em mim, as pessoas vão ver isso. Entende? Então, o apóstolo aqui na página 34, desculpem, a garganta está reclamando um pouquinho. Na página 34 ele diz assim: a primeira graça é o dom da fé.
para a salvação. Pela fé somos justificados perante Deus, fé e graça, é dom, como já foi dito, pela graça sois salvos. Ele cita aqui, faz os comentários, que você sabe, está lá em Efésios 2, do 8 ao 10. Não colocou nem o texto aqui. E ele continua dizendo, a primeira graça nos salvou e nos fez herdeiros de melhores e superiores promessas. Ela colocou em nós a semente divina, incorruptível, nos fez cartas escritas do Deus vivente, nos ungiu sacerdote do Senhor, nos fez santos e irrepreensíveis em espírito perante o Senhor. Então, a primeira graça, a salvação, quando ela se materializa, quando ela se manifesta, da forma como ela foi selada na cruz do Calvário, ela nos dá todas essas prerrogativas. Que as pessoas, se não conseguirem vislumbrar e sentir essa segurança, não avançam para a segunda graça. Então, o primeiro passo é entender a salvação desse modo. A primeira graça, se você não entende a primeira graça, você não passa para a segunda graça. E Efésios capítulo 2, versículo 13, pode fazer uma remissão aí, mostra assim, mas agora, em Cristo Jesus, olha os concretos aí que a gente vai colocando, né? Para corroborar com a revelação. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Por isso que eu digo aqui, que não dá, desculpe, eu amo, mas eu preciso repetir, porque você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, eu também gosto, eu também canto, mas quando ficam cantando, Senhor, minha alma anseia por ti, irmãos, isso me dá dores de parto, confesso, porque é poético, porque o salmista dizia isso, minha alma anseia por ti. Nós não temos esse direito, não. Nós temos que andar no Espírito, nós temos que ver a glória de Deus e temos que, com autoridade, avançar, dizendo, Senhor, minha alma é cheia de Ti. Sabe? Eu estou exalando, eu sou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, obrigado. E ao invés da gente estar agradecendo pelo sacrifício da cruz, a gente está pedindo uma coisa que Jesus já fez na cruz. Antes era de longe. Você lembra do telefone antigo, aquele telefone fixo? Tinha uns bonitos, eu até gostava, que eu gosto dessas coisas, né? Às vezes eu já olho, de vez em quando eu entro na internet, eu olho o telefone amarelo. Outro dia eu coloquei lá, telefone amarelo, que eu achava, pensei, poxa, esse meu móvel é um marrom quase fumê, quase escuro, eu falei, se botar um telefone amarelo ali, vai ficar show, né? Aí depois eu pensei, poxa, mas era carinho, porque tá caro essas coisas antigas, né? Eu falei assim, poxa, mas eu nem uso mais telefone fixo. Irmãos, eu não uso. Não uso telefone fixo. Meu Deus, me deu um iPhone 8, orem para eu conseguir pagar, né? Claro. Mas me deu um iPhone 8 Plus, né? Olha que maravilha. Já estou pensando no 10, porque é sempre assim, né? Eu falei, meu Deus, então se eu já tenho isso aqui, que é um escritório ambulante, está na minha mão, me dá um acesso rápido, eu faço multitarefas. Hoje de manhã eu pensava, falei com a minha esposa, eu falei, amor, será que a gente tem alguma foto aí do meu escritório, quando era lá na praia do Flamengo, o nome era Avante Seguros, da minha corretora, que eu ficava numa mesa com 4 telefones à minha volta, ainda o fax. Sabe? Era muito telefone, eu ficava ali. Hoje eu não tenho mais tempo de ficar numa mesa, irmão. Se você não quiser me encontrar, vá na minha mesa de trabalho. Eu fico pouquíssimo tempo sentado na mesa de trabalho. É muito para lá e para cá e tal. Então, não dá tempo de ficar atendendo telefone fixo. Na minha multitarefas, não dá mais. Então, será que eu vou ficar querendo com aquele saudosismo? Não, mas eu gosto daquele telefone, eu gosto de falar no telefone fixo. Irmão, se dá para você falar com 10 pessoas no WhatsApp ao mesmo tempo, por que você acha que tem que ficar falando no telefone fixo? Não dá mais, não dá tempo. São benefícios, traz vantagens, são benefícios, são momentos, nós temos que buscar porque é tecnologia, ok. A graça de Deus, ela também nos dá uma condição de ter mais, de avançar mais, de produzir mais. É a segunda graça. Mas dá trabalho, que a pessoa tem que... Eu nem sei fazer tudo que dá aqui ainda. Né? Às vezes dá trabalho, você tem que se atualizar, você tem que buscar... Tem gente que prefere, às vezes, ficar na zona do conforto, que prefere ficar no mais fácil. Eu tenho dito, o fácil te atrai, o agradável te distrai, mas só o perfeito te constrói.
Então, a segunda graça, numa comparação, numa analogia, né, claro, salvadas as proporções, é um processo evolutivo espiritual. Diga, a segunda graça é um processo evolutivo espiritual. Nós temos que evoluir, senão a gente fica parado, continua querendo jejuar, continua querendo fazer culto de consagração daquela forma. Nós temos aqui consagração primeiro sábado de cada mês, mas você vê que é outro formato. Dado esse nome de consagração, porque a gente está separando um dia a mais para estar na casa de Deus, mas não que seja uma questão básica de consagração, como as pessoas veem aí fora. Nós já fomos consagrados, nós já vamos ver isso aqui. Eu vou lançar concreto nisso tudo que eu estou te falando, fique atento. Mas importante a gente saber que a gente precisa evoluir espiritualmente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com uma finalidade, ele diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se eu volto lá, que trevas são essas? São o tempo da escuridão. São o tempo que o salmista ficava dizendo, minha alma anseia por ti, eram trevas à sua volta. Hoje, maravilhosa luz. Hoje nós temos à nossa disposição a maravilhosa luz. E essa questão aqui, você vê, o primeiro ponto ali, até a vírgula, até a propriedade exclusiva de Deus, é a primeira graça. Se manifestou a primeira graça. Então, a primeira graça nos mostra hoje que nós somos tudo isso. E a segunda graça é a finalidade. Temos uma finalidade hoje. E você vai ver já isso comigo. Isso passa pela comunhão. Quanto mais comunhão nós tivermos, mais nós vamos proclamar. Esse é o ano da proclamação da soberania de Deus. E acredite, tem muita gente aqui mesmo no nosso ministério que só está proclamando derrota. Está com prego no sapato, irmão. Está no nosso meio aí, mas está com prego no sapato. Desculpe. Senão eu vou ficar falando só dos outros. Lá fora, não posso nem condenar tanto. São guias cegos guiando cegos para o abismo. Fazer o quê? Salvos pelo fogo. Agora aqui dentro, tem gente ainda negligenciando. Que bom que você não está. Que bom que você não está. Por grande prova é que você está aqui, culto após culto, culto após culto. Pessoas que estão aqui hoje, pode olhar, um por um, são pessoas que vêm em todos os cultos. Glórias a Deus por isso. E o apóstolo continua na página 34, dizendo, há uma segunda graça que o Senhor nos dá, que é usufruir de todas as bênçãos decorrentes do novo pacto. E aí ele cita 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Você vê que Paulo priorizou, na sua segunda jornada, né? Paulo chega a priorizar a igreja dos Coríntios, porque era a igreja que mais dava, provavelmente, dores de parto a Paulo. Né? Igreja ligada a muitas riquezas, uma igreja em condições portuárias, e eles eram muito divididos com as forças humanas e a força espiritual, e entrava muita questão errada ali na igreja dos Coríntios. Ele disse, olha, eu resolvi porque vocês têm que entender esse segundo benefício. E aí o apóstolo Miguel Ângelo continua dizendo na página 34, a segunda graça nos dá olhos iluminados, firmeza de confissão, e depois ele diz, é o conhecimento que o Espírito Santo nos dá para que tenhamos a nossa posição espiritual em Cristo Jesus, e vivamos de acordo com aquilo que cremos e confessamos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, Pai, por nosso intermédio. Então ele continua na página 35, viver a segunda graça é viver com toda a boa consciência. Então nós precisamos saber de uma vez por todas que para nós atingirmos a segunda graça, nós temos que entrar agora num nível de consciência, sabe, Bispa Gilda, de que nós estamos numa linha de segurança espiritual inabalável, é pessoal,
é personalíssimo, é posicionamento. É posicionamento. E Atos capítulo 23, versículo 1 diz: varões, irmãos, tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Você vê que eu gosto dessas afirmações porque ele diz até o dia de hoje. É a segurança que eu dou a você, irmãos, até o dia de hoje. Eu estou aqui, eu tenho credibilidade, eu estou andando com boa consciência. Porque tem muita gente que já andou entre nós aqui que não está andando com boa consciência e tem gente aí seguindo. Tem gente seguindo. Cuidado, não siga pessoas erradas. Se você seguir quem está andando errado, você vai também cair no abismo. Ah, vou para o inferno. Não estou falando de céu e de inferno, irmão. Estou falando de qualidade de vida espiritual. Estou falando de condição de reinar em vida. Estou falando em condição de chamado da soberana vocação. Romanos capítulo 6, versículo 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É como eu falei na semana passada, já tenho falado aqui, você começa então a viver a graça com uma intensidade tão grande. Os 10 mandamentos, eles passam de uma maneira supernatural na vida daqueles que vivem o sobrenatural de Deus. Sabe, teu olho puxa, você volta para cá. Você corrige. Corrige. Mas, discipline, como diz o americano mineiro, né? Discipline. Tem que ter disciplina. Tem que compreender. E isso começa a levar para o que é perfeito. Atos capítulo 20, versículo 32, diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Isso aqui fala de evolução espiritual, irmãos. Isso aqui fala de evolução. Evoluir nesta terra, apesar de estarmos numa carne tendenciosa, numa carne que vai nos puxar para os interesses da carne, e a lei tem vínculo com isso. É muito fácil, a gente faz, depois de, não, mas eu vou aqui para um retiro, entendeu? Eu vou aqui para uma consagração, vou aqui para... E não funciona. Não funciona. Dura momentaneamente, é a glória da carne. Lembra que Paulo fala, quando fala de Moisés, diz a glória que desvanece, ela desvanece, ela dá um impulso, ela dá uma motivação. Não estou aqui para dar motivação a ninguém, irmãos. Eu estou aqui para promover transformação, que vai gerar uma vida motivadora. É diferente. Então, mostra aquele quadrinho aqui rapidamente, só para você entender. Está vendo aí? Santificação. Ele diz aqui, Atos 20, 32, disse, tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, nós vivemos num processo de santificação de glória em glória, e essa santificação, ela passa por uma questão de condição já pré-existente. Ela já está à nossa disposição, nós já fomos santificados. Santificação não é que nós estamos sendo santificados, é que nós estamos vivendo em santificação. Diga, santificação é um processo que só viverão aqueles que entenderem que estão santificados. E esse quadro vai nos mostrar isso. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a flagrância da sua santificação, do seu conhecimento. Conhecimento, santificação, vive nisso. É uma linha. Em Deuteronômio 28, 13, diz assim, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Então, lá, já dava um sinal do que aconteceria, mesmo na lei, hein?
com uma glória que desvanecia. E você viu isso em muitas pessoas, em muitos heróis da fé. Olha o que diz Hebreus 11:40, olha a segunda graça aí. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, os heróis da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, essa questão da graça de Deus era para o nosso tempo, diga amém. Glória a Deus por isso. E se tem coisa que você não entende, sabe, Luiz, faça um esforço para entender, irmão. Nós vamos gritar, nós vamos ensinar. Tem 3 períodos ali, ó. Você está vendo? Eu coloquei 1, 2 e 3. Período 1, consagração. Período 2, purificação. Período 3, comunhão. E coloquei ali espírito. Por quê? Porque a santificação não é na carne, é só no espírito. Santificação é papo de espírito, não é papo de carne, é só no espírito. E Deus é o quê? Deus é espírito. E qual o espírito que sempre existiu e vai existir? O espírito da graça. Não existe outro espírito. Diz que quando o Senhor sobrevoou, né, e tratou como asa Jacó, diz que não havia com ele Deus estranho, não há outro espírito. É um espírito só. Nesse mesmo Deuteronômio o Senhor fala isso. Não havia outro Deus. Não havia Deus estranho. Agora, nós então, para entendermos essa segunda graça, nós vamos viver esses benefícios da segunda graça. Nós vamos então experimentar uma vida em abundância. João 10:10, o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão vai continuar vindo. A força contrária, o inimigo, as tendências da nossa carne, as nossas debilidades. O ladrão vai continuar vindo, as tentações. Ele vem, ele é um tentador. Ele não sabe quem são exatamente os dele, nem nunca vai saber, ele não se conforma com a perda da cruz do Calvário, já perdeu. Jesus disse, perdeu. O tetelestai é Jesus dizendo, perdeu, hein? Parece um papo de carioca, né? Eu nem vou falar tanto, perdeu. O diabo perdeu, mas ele não sabe, ele continua tentando, mesmo lá acorrentado, estribuchando, como falava minha mãezinha, né, com a linguagem mineira, estribuchando lá no inferno. Edmilson gostou dessa, é do nosso tempo, né? Estribuchando, batendo a cabeça lá, acorrentado, com a cabeça esmagada, mas o mistério da iniquidade continua operando. A nossa carne é tendenciosa, e o ladrão vem. Para quê? Para roubar, matar e destruir. E o Senhor disse, mas eu vim. Ele veio, tetelestai, ele consumou, ele nos religou ao nosso estado espiritual primário, ele nos religou à eternidade. Nós temos a mesma condição agora, sabe, de intimidade com Deus. E ele diz agora, então vocês tenham. Era para nós. Ele diz, esse é um futuro. Vocês tenham vida e vida em abundância. São os benefícios da segunda graça. João capítulo 15, versículo 7. Não posso passar corrido nesse, olha, porque tem uma pegadinha de universidade que eu sempre falo nesse versículo. Edson, né? Olha, gravei, viu, Edson? Isso aqui é para universitário, prova de Enem. Ó. Se permanecerdes em mim e as minhas ovelhas permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí o povo diz, olha, a gente pode pedir o que quiser. Esquece do prefixo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O dia que eu descobri esse versículo, eu falei, Jesus, estás brincando, né? Paizinho querido, papai, está brincando comigo? É claro que se eu permaneço em ti e as tuas palavras permanecem em mim, quando eu abrir a minha boca, meu irmão, o que eu vou querer? A boca fala do que está cheio o coração. Quanto mais você encher o teu coração dessa palavra, mais você vai confessar a palavra, mais você vai ver a palavra, mais você vai viver a palavra. Você vai cantar, deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar. Aí, Bispo Zé Carlos, essa é para nós, vamos fazer um churrasco. Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Estou vivendo e aplicando tudo o que Deus me deu. Você vive, então, nessa segurança, né? Você enche o teu coração, a boca fala do que está cheio o coração, e vamos embora, irmãos. O que acontece? Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que você começa a ver. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. O que diz isso aqui? A bênção é espiritual e é nas regiões celestiais.
Eu digo sempre, Jesus, isso dá uma dúvida quanto à deidade de Cristo, quando você vê lá Jesus, nos capítulos derradeiros, principalmente de João, nas suas orações finais, quando ele se rendia ao Pai. As pessoas falam, mas ele não era o próprio Deus, como é que ele falava com o Pai? Era uma rendição ao mundo espiritual, às regiões celestiais, a um plano superior à nossa carne. Você não está aqui para viver as ordens naturais. Você está aqui para viver naturalmente as ordens sobrenaturais. O que para o carnal vai ser sobrenatural, para você vai ser o natural de Deus. Olha que coisa tremenda. Você vai ver além, irmão. O outro vai ficar pedindo, me leva além. Você vai dizer, eu estou além. Quem quiser, como diria Chapolin Colorado, né? Sigam meus bons. Eu até pareço um pouquinho. Fiz lá uma foto, ficou igualzinho, com aquele chapeuzinho, gorrinho vermelho. Bom, vou trazer aquele meu casaco vermelho qualquer dia desse para fazer. Sigam meus bons. Poxa, bispo, isso é soberba. Não é, irmãos. Bispo Gustavo lembrou disso aqui, né? Na Conferência Jovem. Não, o Ricardo Rocha, quando pregava, ele falou, bispo Daniel sempre diz, não é soberba, é segurança. Segurança. Temos gente de Itanhaém aí, Josi, Vitor, um beijo, também ligados conosco. Purificação, comunhão, consagração. Número 1, consagração. 2, purificação. 3, comunhão. Gálatas 3,9, ele nos resgatou da maldição. Gálatas 3,9. De modo que os da fé são o quê? Abençoados. Depois dele dizer lá no 3, 23, ele volta e diz, ele nos resgatou da maldição. Agora nós somos abençoados com o crente Abraão. E eu te digo mais, hein? Você tem que ser melhor que Abraão. Bispo, isso é soberbo. Você tem que ser melhor que Abraão. Não se conforme em dar os testemunhos de Abraão. Porque todo pai deseja o quê? Que o filho seja melhor do que ele. Você vive num tempo melhor que Abraão viveu, irmão. Abraão é nosso pai na fé. Nós temos que aprender tudo que Abraão viveu, mas também temos que conhecer tudo que Jesus consumou. Por isso que o capítulo 11, versículo 40, diz que Abraão só vai ser visto aperfeiçoado. Volta lá no Hebreus 11, 40, quando você deixou gravado. Olha lá. Porque nós vivemos o que é o superior. Por isso que eu tenho que ser melhor que Abraão. Olha, bispo, você fala umas coisas aqui. Deixa eu te lembrar, irmã Maria Castro, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Então, resta um repouso. Hebreus capítulo 4, versículo 9, resta um repouso para o povo de Deus. Aí você vai navegando nas águas da graça de Deus, nos benefícios da segunda graça. Hebreus 4, 1 a 3, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde antes da fundação do mundo, porque não era para aquele tempo. E para nós? Resta o repouso, como você leu no primeiro versículo. São benefícios da segunda graça. Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja bem que esse versículo não dispensa o trabalho e não dispensa a sentinela. Não é para parar de fazer seguro não, viu? Que eu também trabalho com seguro secundariamente. Façam seguro comigo, viu? Anecletos Seguros. Trabalhamos com seriedade para a sua tranquilidade. Viu? Fala para a Cassim ensinar que dá para fazer propaganda aqui também, viu lá? Para que ficar nos telefones aqui, né? Trabalhamos com seriedade para a sua tranquilidade. Faça seguro. Fale com quem entende. Consultoria grátis. 969149443. Irmãos, só que eu estou além disso. Você está entendendo? Eu estou além disso. Mas eu não paro de trabalhar. Eu não paro de estudar. Eu não paro de aprender. Eu estou preparado. Pior que estar preparado e não ter uma oportunidade, é ter uma oportunidade e não estar preparado. Vai que essa mensagem chega no Bolsonaro, ele fala, rapaz, aquele bispo ainda é pastor, ainda sabe fazer seguro, é paraquedista, vou chamar aqui para me dar assessoria. Estou preparado, me chame aí, governo, eu vou lá. Vou pregar para todo mundo melhorar aquele governo lá.
votem em mim. Eu estou preparado, não sei o que Deus tem para mim. Eu falava com a minha esposa essa semana, eu estou na diretoria de missões, eu amo fazer o que faço, amados. Acreditem. Eu amo. Sabe o que eu faço? Estar no altar. Pregar a palavra de Deus. Mas a diretoria de missões não é minha. É de Deus. Através do apóstolo Miguel Ângelo. O meu pai espiritual é ele. Se ele daqui a pouco toca o telefone quando acabar o culto, diga, bispo, tenho outra missão para você, eu vou dizer, eis-me aqui. Para amar, interceder e ensinar. Você está entendendo? Amo estar aqui, terça-feira, 23 anos praticamente estamos caminhando, já perdi a conta. Estou aqui, firme, amo fazer isso. Amo. Vou dizer para você, eu quero ser o melhor diretor de missões. Eu quero ser o melhor líder das terças-feiras, como eu tenho buscado ser aqui. Eu quero ser o melhor onde Deus me colocar para ser o melhor. Mas não é ser melhor que ninguém. É ser melhor que eu mesmo a cada dia. Então essas questões são questões espirituais, são aquilo que eu tenho aprendido da palavra, é o coração cheio. É o melhor, é a perfeição. Então, o Senhor edifica a casa, ele diz, em vão trabalham. Não é que eu não trabalhe, é que o meu trabalho não é mais em vão. Quanto mais você quiser ver Deus edificando através da tua vida, mais trabalho você vai ter. Há um trabalho tremendo, você imagina. 2 terços de salvo por aí, todo mundo com prego no sapato, olha quanto trabalho nós temos. Quer trabalhar? Peça a Deus um chamado. E trabalhe. Esquece, irmão, esquece, não perca tempo, não fique tão amargurado, não fique tão falando tanto, não fique tão preocupado, não fique tão... Deixa, irmão, deixa, mas está tudo errado, mas eu estou certo. Continue, avance. É muito trabalho, dá trabalho, não dá trabalho. Mas tem que trabalhar. E não vai ser em vão. E guardar. A pessoa diz, então não precisa guardar, não precisa segurança. Precisa, irmão. Seja prudente. E tudo vai ser permeado com a proteção angelical, com a bênção de Deus. Ele diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele não dispensa o sentinela. Só que uma coisa é o sentinela com a bênção de Deus, outra coisa é o sentinela sem a bênção de Deus. Versículo 2, olha só que segurança. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aqueles que ficarem na carne. Você não vê tanta gente jogando, nós mesmos, quanto tempo nós já jogamos fora. E a gente não se cuidar, vamos jogar ainda. Ninguém está aqui porque não vai mais, não pode, não vai cometer algum erro, algum deslize. Todos estamos suscetíveis. Mas quanto mais a gente acertar o passo, amado, mais nós vamos vislumbrar a glória, mais nós vamos chegar lá do outro lado rápido. Ele diz aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Esse dormir não é parar de ficar dormindo na cama, é dormir para este mundo. É dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, somos mais do que vencedores, Romanos 8, 36 e 37. Diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Que morte ao dia todo é essa? Somos entregues, somos levados a definir entre o que é carne e o que é espírito. E fazer morrer a nossa natureza carnal. Ler do capítulo 6 ao capítulo 8, sempre dou esse conselho para você. Quem é que já conseguiu ler do capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos? Está vendo? É isso aí, não é bom, não é legal? Não explica bem? Leia. 30% aqui já leu, você pela internet, leia capítulo todinho do 6. Não tenha pressa de ler a Bíblia toda, se antes ler o capítulo 6 ao 8 de Romanos. Se antes ler o capítulo 11 ao 14 de Hebreus. Se antes ler o Salmo 1 e o Salmo 37. Então, são leituras boas para você ler antes de você ler a Bíblia. Tá? E aí, ele diz, olha, por amor de ti somos entregue, ovelha muda, considerada, levada ao matador, ou seja, é o comportamento, isso aqui, que ele diz que você tem que ter o comportamento na carne, o mesmo comportamento que teve Jesus. E como a gente fala, como a gente reclama, como a gente irmão, você tem que pensar o seguinte, como Jesus se comportaria nessa situação? Ele é primogênito entre muitos irmãos. Para você mostrar que você é irmão dele, você tem que ter um comportamento parecido com o dele. Não é jejuar 40 dias no deserto, vamos falar disso no próximo tema que vem por aí do jejum, não é isso. Não é querer andar com a coroa de espinho, não é
dizer que eu quero ser miserável. Não, irmão. É tomar decisões acertadas, no eixo espiritual, conforme ele sempre tomou. Entende? Somos mais que vencedores, então. Romanos, o versículo 37, já diz, então, somos mais que vencedores. 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conduz em triunfo. Natureza divina, temos pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas. Por isso não pode ficar pedindo, olha lá. Camarada fica pedindo. Deus já deu. Nós nos tornamos o quê? Coparticipantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções, das paixões que há no mundo. Por que eu vou ficar me preocupando em decorar os 10 mandamentos se eu já estou na natureza divina, eu já estou além? Teve uma época agora, uma motoquinha aí, que é motoquinha, vai aumentar, já vou ter umas 600, Deus está me mostrando isso. Não sei se alguém aí vai, de repente, me dar um de presente, logo no lugar da bicicleta, uma Teneré, né? Teneré, coisa linda aquilo, hein? Vamos pedir. Vamos pedir que às vezes dá certo. Já ganhou uma TV de 40 polegadas, Verinha, um beijo, está sempre ligado aí conosco. Né? Vamos lá, irmão. Estou querendo uma de 55 agora, hein? Está aumentando a casa. Tá. Mas essas coisas preciosas foram doadas, natureza, sabe, livrando da corrupção. Teve um tempo que eu pensei que eu não podia mais ter moto, sabe por quê? Porque no passado, quando eu tive moto, imagine, irmãos, era uma coisa, eu era conhecido como PQD no Valqueire. Sabe o que é PQD? Não era paraquedista, era paquerador. Quem me ensinou isso foi o Joel. Cadê o Joel? Eu era paquerador, eu era PQ. Eu, às vezes, isso gerou em mim, às vezes, uma coisa que eu falei assim, acho que um negócio de moto, eu achava que era moto. Aí, há pouco tempo, Deus falou assim, por que não? Por que não? Vai andar de moto, sim, vai agora ver qual é o teu comportamento agora de moto. Eu falo, caminhar na beira da praia? Acho que não, sei lá, meu olho vai ficar me puxando. Deus falou, por que não? Vai caminhar na beira da praia e vai ficar ouvindo os louvores, igual você tem feito. Livrando. Livra ou não livra? Livra, irmãos, livra. Natureza divina. Então você diz, aqueles que são santificados, viu Atos que a gente leu? Aqueles que são santificados, lembra que eu falei da evolução? Evolução porque assim, nós temos 3 períodos. E se o ser humano, que é filho de Deus, nesta terra, os 2/3, Cláudio, não entender isso, não vai evoluir espiritualmente. Existem 3 períodos importantíssimos que a gente tem que separar. É o período até Cristo vir a esta terra e exercer o seu ministério. Então, o período antes Cristo da terra, o período durante Cristo aqui na terra, pagando o preço, exercendo o seu ministério, e o período hoje, pós-cruz do Calvário, pós-revelação do apóstolo Paulo. Dá tempo. Consagração no estereótipo. Então, houve o período de consagração. Essas etapas são etapas que você tem que entender que o Espírito sempre foi o mesmo. Deus sempre esteve perto de nós. Deus sempre nos observou. Deus sempre cuidou de nós. Deus sempre nos protegeu. Mas Deus estabeleceu em cada período formas para o homem se aproximar dele. Então, no tempo da lei, a forma do homem se aproximar de Deus era complexa, irmãos. E dava muito trabalho na carne. E não serviu para purificar ninguém, porque o homem se aproximava, mas não se sentia puro. Hoje nós temos que nos sentir puros, olha que diferença. Então era no estereótipo. E ele usava objetos, animais e pessoas, e tratava como servos. Nós éramos tratados naquele período como servos. Havia uma distância de Deus. Os trabalhos do tabernáculo, os tipos de purificação. Pode ficar tranquilo se você não conseguir anotar, que depois, Joás, você já pode, por favor, me ajudando aí paralelamente, postando esses quadros no nosso grupo de integração e no grupo de reciclagem ministerial, que ajuda os nossos irmãos que estão ligados. Se você está pela internet e deseja ficar mais atualizado, me chame, né? Pelo WhatsApp 96DDD21, WhatsApp 969149443. Me chame que eu adiciono você no nosso grupo de reciclagem ministerial, para você ficar mais inteirado ainda da graça de Deus, tá bem? O tempo do sacrifício, o tempo da lei,
O Êxodo 29, 37, por exemplo, diz assim: durante 7 dias faça propiciação pelo altar, consagrando, então o altar santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Então, sabe, era um trato de Deus para que o homem se sentisse digno. Não deu certo, não foi o tempo, não era para aquele tempo, era um outro trato, era um trato duro, sabe? E não é mais tabernáculo, não é mais sacrifício. Depois vem o segundo tempo, que é o tempo da purificação. É o tempo onde realmente ocorre a purificação. Porque Paulo diz que aqueles sacrifícios não purificaram ninguém, a lei não foi suficiente. Você vai lá em Romanos 8, você vai ver, dizendo isso também. Agora, nós chegamos no tempo então da purificação. E agora nós não somos mais servos. Agora Jesus, no tempo da purificação, ele diz: eu vos chamo amigos. Por isso que ele chama amigos. Então, agora é irmãos amigos. Por que irmãos amigos? Porque este sentimento de irmão naquele tempo de Jesus na terra e amigos era um tratamento humano. Tinham ali os irmãos de Jesus, criados na mesma família, como também os amigos que conviviam com ele. Então era um relacionamento humano. Por isso que hoje não é certo você ficar dizendo: Jesus é que é o único amigo. Olha, quando o verdadeiro amigo é Jesus, eu tenho medo dessas pessoas. Pessoas dizem assim: não, eu só tenho um amigo verdadeiro, é Jesus. Irmão, quem não confia em ninguém também não é confiável. Jesus não é meu amigo. Jesus é meu Senhor, é meu Rei, é meu Redentor. Ele vive em mim. É diferente. Ele é meu Abba Pai agora. Mas vamos avançar. Ali ele diz assim, João 15, versículo 15. Ele diz: não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu pai e tal, eu vos... Então, Jesus está dizendo: nós temos uma relação humana. Eu ouvi e falei, estamos aqui juntos, vivendo. É uma relação, amigo é relação humana. Você tem que ser capaz de ter amigos verdadeiros. Pare de escolher os seus amigos e enxergue os amigos que Deus já escolheu para você. Aí você vai ver se você tem amigos verdadeiros ou não. Eu tenho muitos, graças a Deus. Muitos amigos verdadeiros. Amigos que surpreendem o tempo todo, para você ter uma ideia. Amigos mesmo. Graças a Deus. Um deles, principal, meu apóstolo Miguel Ângelo, né? Poxa, que amigo verdadeiro que Deus colocou na minha vida. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, eu não coloquei aí esse texto, mas ele diz assim: vós sois dele em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então a purificação ela já foi manifestada através do sacrifício de Jesus Cristo. Então esses versículos mostram isso tudo. Depois então nós chegamos ao terceiro tempo, que agora é o tempo que nós vivemos, é o tempo da comunhão. Ou você tem comunhão, meu irmão, ou você tem confusão na tua vida espiritual. Diga: uns têm comunhão, outros vivem em confusão. E você vai ficar conflituoso por causa dos outros, irmão? Desculpe. Você tem que amar, interceder, ensinar e avançar. Diga: amar, interceder, ensinar e avançar. Diga: e os sinais me seguirão. Sigam-me os bons. Você está entendendo? Bispo, você é soberbinho? Não, irmão, eu sou seguro. Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor real. Ele em seu caminho sempre me conduz. Bonito esse louvor. Então, agora você vê que comunhão é do interior para o exterior. E aí nós somos irmãos, filhos. Nós somos irmãos, filhos. Nós somos casa espiritual. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Comunhão. Agora é comunhão de filhos. Depois, 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz: amados, agora somos filhos de Deus. E depois, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz: vós, porém, também como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Irmãos, quais são os sacrifícios agradáveis a Deus? A graça não fala mais de rituais. A graça, o apóstolo Paulo nas epístolas, ele fala de 4 sacrifícios. São lábios que confessam ao Senhor,
é a nossa oração em linha com a palavra, é a nossa vida de semente, é o nosso culto racional. São os 4 sacrifícios que honram a Deus. Então, vamos finalizar ali. 1 Pedro 2,5 que eu li, Apocalipse 3,20, diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso é comunhão. Diga comunhão. Quem não vive em comunhão, anda em confusão. Quem não vive em comunhão, anda em confusão, irmãos. Então nós somos hoje, na carne, diga na carne, irmãos de Cristo. No Espírito, filhos de Deus. Diga, isso é segunda graça. Romanos 8,29 diz que ele de antemão conheceu, predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, com uma finalidade, Romanos 8,29, a fim de que ele, Jesus, o ressuscitado, glorificado, seja primogênito, o da carne, quando viveu aqui entre nós, entre muitos irmãos, o da carne não vive mais hoje, aqui em carne visível, mas vive em carne visível através de nós. Quando olharem para você, vão ter que ver Cristo. As marcas de Cristo. E aí vão dizer, Cristo realmente existiu. Primogênito, nosso irmão mais velho. O que o irmão mais novo faz? Imita o mais velho. Olha, sempre aprendi isso. Minha mãe já falava, olha aí, olha para suas irmãs. Minha filha, toma conta do seu irmão, não é assim? Não foi assim? Não era assim? Pelo menos antigamente. Estou falando das famílias tradicionais, das famílias sábias. Lá em casa, às vezes, a gente fala para a Dani, Dani, atenção, a Luísa está observando você. Olha a tua responsabilidade. A gente fala isso, não é isso? Então é isso. Primogênito entre muitos irmãos. E no Espírito, amados, filhos de Deus, Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz, e agora sois filhos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Deus que clama, Abba, Pai. Volta ao quadrinho lá, quadrinho bonito, aquele quadrinho, né, que Deus me deu. Olha que bênção, né? Então, nós já fomos santificados, vamos viver essa vida de santificação, ela é só no Espírito, isso é benefício da segunda graça, isso é evolução espiritual. Entendemos que já houve o tempo de consagração das coisas exteriores, de estereótipo, é o tempo da lei. Houve o tempo da purificação, que Jesus viveu e fez isso com autonomia, nos deu acesso direto, e hoje nós temos que viver a comunhão com Deus. Comunhão. Segunda graça, benefícios. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.